Estamos de volta, que bom, hein? Hoje junto, muito bem acompanhado com o ortopedista Rafael Paiva, que é médico da Santa Casa de São José dos Campos, e ele está ensinando muita gente sobre hérnia de disco. Seja dor que estende pelo braço ou também vai pela perna, ele já vai te ajudar, não sai daí não, mas agora só tem um toque, que é um toque saudável e delicioso. Que deixa muita gente com água na boca, né? Que é bom demais. Todos os dias a gente fala que a gente tem que cuidar da nossa alimentação. E claro que a gente não pode deixar faltar no dia a dia leite e derivados. A Cooper tem os melhores produtos para você, para sua família. Tem leite pasteurizado, iogurte natural, queijo, requeijão, manteiga. Vocês sabem que eu adoro essa manteiguinha sem sal, com a mais alta qualidade. E você tem sua vida super facilitada. Você pode receber os laticínios fresquinhos na porta da sua casa. É o serviço domiciliar Cooper. Facinho fazer seu pedido. Você liga 21 39 22 30 e faz seu cadastro. Aí, você está sem dinheiro esse mês, você pode pagar a conta no 5º dia útil do mês seguinte. Não precisa nem sair de casa, hein? Produtos frescos na sua porta, anota aí, 21 39 22 30 é o serviço domiciliar Cooper. Tudo de bom para você. Aliás, queijo faz bem para os ossos, viu, Luquinha? Ah, Solange, faz mesmo, né? Cálcio, e fora que é delicioso. Eu adoro iogurte da Cooper, muito gostoso, viu? Bom, tem uma pessoa na linha para conversar com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde. Ô, amigo, quem tá falando? Ah, meus queridos, tudo bem? Passaram o fim de semana bem? Tudo bem, graças a graças Deus. a Deus. É Zé Carlos? Não. Quem tá falando? Quem tá É falando? o Zé Carlos. É o Zé Carlos, É você o Zé conhecia a voz. Ô, Zé Carlos, obrigado Carlos. pela participação, querido. Qual que é a sua pergunta, Zé Carlos? Vocês vão dar risada não, porque eu liguei semana passada falando batorinho do meu cachorro, vocês deram risada, né? Não, seu cachorro não é baitola. Seu cachorro Tadinho. não é baitolinha, não. E aí, meu querido? Qual que é a sua dúvida? Ô, meus anjos, eu queria botar pro doutor, porque eu tenho 4 bicos papagaio. Eu já tentei dar pros outros, não consigo. E eu tô sofrendo com esses bicos papagaio. Como é que eu faço? Tem que dar pra papagaia. É até interessante porque a Obrigada, Leda de Taubaté, obrigado, Zé Carlos, a Leda de Taubaté também perguntou se bico de papagaio é a mesma coisa que hérnia de disco. É bom esclarecer porque é uma dúvida muito constante no dia a dia, no consultório, né? O bico de papagaio, na verdade, ele é referente ao desgaste ósseo, ao desgaste da vértebra da coluna vertebral, né? Então, não teria a relação direta com a hérnia de disco. Então, uma coisa é o bico de papagaio, que é o desgaste ósseo, a outra coisa é a hérnia de disco, que é o assunto do programa de hoje. E pode transformar? Ele pode se transformar? Não. O bico de Esse papagaio desgaste. ele é um desgaste Tá. na ponta do osso. Então, ele não tem a relação direta com a hérnia de disco ou com a degeneração do disco, né? Tá. Doutor, a gente separou um vídeo muito legal, né, Luquinha? Porque a gente precisa entender como é que é a nossa coluna vertebral e como é que ela fica quando você, de repente, tem uma hérnia de disco, né? Porque a gente está falando de dor na perna, dor no braço, formigamento. Mas como é que acontece? Como é que ela se desenvolve, essa hérnia de disco, Luquinha? Bom, vamos entender então primeiro com o vídeo. Aqui a gente está vendo que aqui é a coluna, né, doutor? Isso, a coluna vertebral, é importante nesse vídeo a gente já falar, uma das principais funções da coluna é a sustentação do corpo, né? Aí a gente está aproximando, dando zoom na coluna vertebral, a gente consegue observar as estruturas em azuis, e agora bem destacado o disco intervertebral. Então ele serve para evitar um impacto na coluna e separar uma vértebra da outra. Entendi. Ele tem esse anel periférico, né, onde ele consegue, ele é um invólucro de um conteúdo gelatinoso, né, e vocês vão ver depois, e atrás, bem próximo ao disco, aquela estrutura em amarelo, são os nervos da coluna. Por isso que o deslocamento do disco intervertebral pode comprimir essas estruturas em amarelo e originar os sintomas provenientes da hérnia de disco, que o principal é a dor irradiada para um dos membros, seja o membro inferior ou o membro superior. Então aqui na verdade tá saudável, aqui tá tudo certinho. Aí é uma coluna, né? sem hérnia de disco, aí é uma coluna saudável, né, sadia. Tá. A gente tem até uma fotinho que a Gabi veio pra gente entender então o que é na verdade a hérnia, né? Seria aqui, doutor? Isso explica bem, né? Nessa primeira imagem aqui, então eu trouxe para vocês observarem que aquele invólucro do disco, ele tem uma fissura, então prévia à hérnia de disco, você tem uma degeneração. E
aí sim o conteúdo que está no interior do disco, ele passa por compressão das cargas do corpo e do dia a dia a comprimir a raiz neural, o nervo, e assim dá o sintoma de dor irradiada. Então isso aqui que dói, na verdade, quando isso acontece, Quando né? há compressão direta do nervo, exatamente. É como já, se Solange? fosse pôr a língua para fora, assim, De ficar A com o dente linguinha tá dentro da hérnia, você põe, e ela fica sai e pra pega fora. no nervo e vai. Quando tem essa compressão, exatamente. Mal comparando, exatamente isso mesmo. Mal Gostou dessa comparando. do seu paciente? Mal comparando foi bom, né? Tem mais uma fotinho que a gente vai pôr, Gabriel, pra gente até entender mais um pouquinho, então ficar mais visual. Porque muitas vezes só a gente entende que a hérnia de disco só vai dar aquela dor da perna, né? Do bumbumzinho pra baixo. Mas não, aqui em cima também, né? Pode ser. ter, dependendo da localização, como a gente tem o disco desde a região cervical até a região lombar, dependendo da localização e do nervo comprimido, a sintomatologia vai mudar. Então a gente pode ter a cervicobraquialgia, que é a dor cervical irradiada para os braços, ou a lombociatalgia, que é a dor na coluna lombar irradiada para as pernas. Aliás, só fazer aquela perguntinha que você Claro, fez no intervalo que eu achei interessante. Muito se ouviu falar em L5, C2, sei lá. Vamos entender por que tem esses números. Não é batalha naval, não, viu, gente? Não é parece batalha naval. Né? Cada vértebra cervical ela é agrupada na localização que ela ocorre no corpo, né? Então a gente tem a coluna vertebral dividida em região cervical, Usa aqui esse homenzinho pra gente entender. em doutor. região Fernando, fecha cervical, você. região torácica e região lombar. Então na região cervical nós temos 7 vértebras. Então, Seria aqui nesse comecinho aqui, nesse então. começo aqui. Ah, Então, tá. da primeira à 7ª vértebra, a gente fala em 7ª vértebra cervical, ou para descrever, para resumir, C5, C6, C7. Ah, tá. E assim por diante. A torácica seria T1, T2, T3. E na lombar, que talvez seja a maior incidência de hérnia de disco, aí seria a L1, L2 até a L5. E já a gente vai entender então, Solange, por que na lombar geralmente é a maior incidência? Pois é, e teve um querido aqui que procurou, tá com dor nas costas, Luquinha, ele tá com sensação de dormência nas pernas e nos braços, aí o médico mandou ele pro infectologista, ele quer saber o que tem a ver o infectologista com a dor nas costas. Eu vou aprender junto com você, meu querido. Agora, hoje a gente aprende também a cuidar do nosso sorriso e entender melhor as técnicas e a tecnologia para ajudar quem não tem dentinho, né, E Luquinha? o doutor Sorriso sempre conversa muito com a gente aqui sobre implante. E será que o implante ele pode causar rejeição? Bora aprender com ele agora no quadro Doutor Sorriso. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Hoje o tema é implantes dentários. Paulo perguntou se existe rejeição quando colocamos implantes na cavidade bucal. O termo rejeição, na odontologia, não é utilizado na questão da cirurgia para a colocação dos implantes. O implante é feito de um material biocompatível, então o termo rejeição não é utilizado. Ocorre alguns problemas relacionados à perda do implante, mas não é devido à rejeição. É devido a outros problemas da falta de formação de tecido ósseo ao redor desse implante, que pode provocar a mobilidade desse implante e a perda do seu implante. Então, quando nós colocamos o implante, nós podemos esperar um período, que é na técnica da carga tardia, para que se forme osso ao redor desse implante, para depois expor o implante e substituir o elemento faltante devido à perda do dente. O processo é muito simples, observa-se se há altura e espessura óssea para a colocação do implante. Esse implante é colocado, aguarda-se um período na técnica da carga tardia e depois desse período nós colocamos a prótese. O implante ele vai substituir a raiz que sustenta essa prótese para substituir o dente faltante. A instalação da prótese é realizada após um período de osteointegração na técnica da carga tardia. Existem algumas situações clínicas que nós podemos utilizar a técnica da carga imediata, onde nós colocamos o implante e instalamos imediatamente a prótese sobre esse implante colocado. Existem indicações específicas para a utilização dessa técnica da carga imediata. Um caso clínico onde a paciente perdeu o elemento dentário, existe uma situação de forma, de sorriso, linha do sorriso, onde nós temos que fazer uma reabilitação completa desse caso. Então os dentes são preparados para receber facetas,
O implante foi colocado e sobre esse implante foi colocado um abutment estético. Esse é o caso clínico acabado, onde observamos que a reabilitação não só da falta do dente, mas sim também do tamanho, forma, da linha de sorriso desse paciente que fez a reabilitação completa na região anterior. E no caso clínico finalizado, a reabilitação de toda a questão estética relacionado à cor, tamanho e forma desses dentes e a substituição do elemento faltante através de uma prótese implante suportada. Portanto, é preciso que você faça a manutenção e frequente o dentista regularmente para fazer o controle de saúde bucal quando nós colocamos o implante na boca do paciente. Se você quer participar ou tem alguma dúvida, você pode ligar para o telefone código de área 12 3922 4296. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos. E se de repente você não conseguiu anotar os contatos do Ortovip, anota o site que lá tem todos, tá? Inclusive o WhatsApp, é ortovip.com.br, você encontra tudo lá. E o projeto Educação Ambiental para a Reciclagem de Óleos Usados da Associação Humanitária Amor e Caridade de Jacareí, levou o prêmio Sustentabilidade da Fundação Volkswagen por ter sido o melhor que geriu aí os recursos recebidos em 2015. Já o projeto Mulheres Ágape, da Associação Ágape para a Educação Especial aqui em São José dos Campos, recebeu R$40 mil para promover a inclusão das mães das crianças atendidas por meio de atividades na própria organização. O recorde absoluto de inscrições, a 9ª edição do concurso, teve 790 projetos inscritos, quase 12% a mais do que em 2015. Sol, que bacana. É muito legal porque a gente vê ainda que tem gente de coração bom, né? Que sabe fazer o bem sem olhar quem, né, Luquinha? Isso muito mesmo. legal. Bom, falar no celular enquanto dirige vai pesar ainda mais no bolso, já que não pesa na sua consciência, né? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso, mas agora aquele momento que a gente ama tanto, que a gente recebe o seu carinho e não tem preço que pague isso, gente. Obrigado mesmo. Oi, bom dia, falando nisso. Eu queria falar com vocês que eu quero aparecer na televisão. Sou uma menina muito educada. Tchau, Lucas. Tchau.